retrato é um dos gêneros mais populares na pintura, particularmente a partir do Renascimento, quando o ser humano passou a ser o foco principal dos artistas. No entanto, sem possuírem meios com as máquinas fotográficas para registrar imagens, os pintores passaram a retratar pessoas e famílias abastadas que desejavam que sua imagem ficasse registrada para a posteridade. Assim, as pinturas eram feitas de maneira bastante próxima do real. No século XX, esses preceitos sobre a criação artística, que já haviam mudado bastante, passaram por uma ruptura radical. Os diversos movimentos que se sucederam, desde os primeiros anos do século até 1940, são chamados de vanguardas históricas, e um dos artistas que se destacaram nesse período foi o espanhol Pablo Picasso, considerado um dos maiores artistas do século XX. Suas obras revolucionaram o pensamento estético de sua época e continuam a ressoar até o século XXI. A tela As Senhoritas de Avignon foi fruto de suas pesquisas sobre análise e simplificação da forma, orientadas pela observação das pinturas de Cézanne e de forte influência da escultura africana. O tratamento formal dado à obra constituiu uma violenta revolta contra o impressionismo e o fauvismo. A partir de então, aparecem na obra de Picasso figuras decompostas ou fragmentadas, o que foi denominado cubismo. Assim, com o pós-impressionismo e principalmente com o cubismo, o retrato adquiriu força e inovou em formas e conceitos. Dentro do gênero retrato, o autorretrato se estabeleceu como subgênero e repleto de particularidades. Nele, o artista se retrata e se expressa da maneira como se vê ou como acredita ser visto. Na arte contemporânea, o autorretrato apresenta diferentes formas. É o caso da obra da artista paranaense Keila Alaver, que pesquisou e trabalhou esse subgênero diversas vezes. Nessa obra, Keila usa uma foto de infância na qual aparece ao lado de primos para se autorretratar. Substituindo os rostos por cabeças de boneca, propôs um debate sobre a sensação, nos dias atuais, de distanciamento, de solidão, mesmo entre pessoas que convivem. Tanto a obra de Picasso quanto a de Keila inauguram novas e diferentes formas de representar a si mesmo e aos outros. Eu não tenho sequência nenhuma da minha vida, quanto mais para fazer uma coisa dessa. Você tem ideia de quando é que começou essa sua relação com artes plásticas, né? Tenho. Que foi na FAP, né? Eu não ia fazer artes plásticas. Não? Não. Você ia fazer Ia o quê? fazer desenho industrial. Ah, é? E o que Eu queria fez fazer ser... móveis. Móveis? E o que fez você mudar de opinião? Foi meu professor que não deixou eu fazer desenho industrial, fez eu fazer artes plásticas, que ele achava que eu tinha mais a ver com artes plásticas do que com design. Ele falou que eu não ia aguentar design no Brasil, que era muito chato. Minha primeira foi uma pintura. Ah, foi essa pintura. Ah. Inclusive era uma matéria que eu fazia com a Dora Longo Bahia. Sei. Ops, ai. Nossa. Foi uma pintura. Que era Santa Keila. E esse caráter religioso do... Então, Santa Keila, por quê? na realidade, assim, esse caráter religioso, esse colorido todo, a minha família é evangélica, não é católica, mas eu sempre me atraí por esses santinhos do catolicismo, mas não pelo significado, mas pela estética, pelas cores.
E, na realidade, era meio uma ironia, assim. Tanto é que eu misturei a Santa Keila com a Santa Luzia. E está escrito tequila ali na tacinha. É que também tem a ver com a minha adolescência, que em Londrina também eu nunca fui muito estudiosa. Eu sempre vivia na adolescência com os meus amigos, na balada, na noite. E essas imagens são imagens eu na infância, criança, eu, os meus primos. Eu me atraio muito ou que seja por uma imagem ou por um objeto. E essa ideia de criação é muito intuitiva. Não é que eu tenho a ideia já resolvida na minha cabeça, ou o conceito resolvido, para eu construir um trabalho. Eu acho que ele vai ao contrário, ele vai acontecendo. Eu me interesso por um material, eu pesquiso muitos materiais diferentes também. Eu acho que ele vai surgindo de outra maneira. Fico circulando entre as técnicas, sempre foi assim. Dependendo do que eu estou pesquisando ou da ideia que eu tenho, acho que às vezes a técnica, dependendo da técnica que você usa, você consegue passar mais claramente essa ideia. Ou tem um movimento, ou tem uma textura. Nunca é totalmente plana no meu trabalho, porque eu estou falando da realidade, então eu acho que tem que ter essa ideia do sensorial, ou que tem essa relação, porque é disso que eu estou falando, das pessoas, da vida das pessoas, ou tem a ver com uma coisa simples também, da casa delas, decoração. Na tela As Senhoritas de Avignon, observa-se a geometrização das formas e como Picasso representa os rostos das modelos, assemelhando-os às máscaras. Company! Forward! March! O termo militar vanguarda, que indica o grupo de soldados que está à frente do pelotão, é usado para ilustrar a maneira arrojada com que esses movimentos abriram caminho na história da arte, rompendo com modelos estéticos pré-estabelecidos e tradicionais. Muitas vezes, para realizar seus objetivos e propor ideias, os artistas e grupos de vanguarda precisam enfrentar a diversidade e a crítica, já que chocam o senso comum. As vanguardas históricas mudaram o rumo da arte ocidental e revelaram o talento de alguns artistas geniais do século XX. Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Salvador Dalí e Joan Miró, hoje considerados artistas clássicos que figuram em qualquer livro de história da arte, mas participaram de movimentos que romperam com a maneira habitual de enxergar a produção artística. A característica comum de todas as vanguardas é a noção de que há múltiplas maneiras de perceber a arte, tão variadas quanto os diversos suportes que o produto artístico pode ter. A arte deixou de ser expressão de um ideal coletivo unitário, porque já se entendia que a sociedade não é uniforme. Os artistas não reproduziam aquilo que consideravam belo, mas investigavam maneiras de encontrar a beleza ou a singularidade, mesmo que para isso precisassem romper com padrões estéticos cristalizados, tidos como normais. Cada movimento de vanguarda do início do século XX teve características próprias, mas todos procuraram conectar a arte com a vida, dando ao artista uma capacidade transformadora, como nunca houvera antes. Por tudo isso, os princípios estéticos muitas vezes são indissociáveis da biografia
e do cotidiano de um artista. Apesar de romperem de forma radical com padrões anteriores, os principais movimentos do período, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e as várias correntes de arte abstrata, acabaram se tornando parte do gosto comum. Com seu amadurecimento, criaram padrões e geraram um patrimônio estético que foi absorvido e entendido como parte das possibilidades de criação artística. Avanços científicos, médicos e técnicos durante a primeira metade do século XX revelaram um universo até então completamente desconhecido. A visão do interior do corpo obtida por raios-x, o cinema, que leva a um mundo de sonho, os aviões, que pareciam desafiar a lei da gravidade, os imensos transatlânticos que atravessavam os mares, as sofisticadas armas de guerra e a luz elétrica permitiram aos indivíduos outra noção da realidade. Os artistas também ganharam subsídios para pensar o mundo por meio de seu trabalho. Além das invenções da ciência aplicadas nas artes plásticas, um outro avanço no ramo das descobertas mudou o rumo delas. Sigmund Freud fundou a psicanálise, revelando que os seres humanos têm subconsciente e desejos latentes, não realizados, que seus sonhos têm significados e que as relações familiares são jogos de poder que podem gerar traumas de grandes consequências. A primeira metade do século XX caracterizou-se por grandes mudanças na arte, mas também em outros campos, na sociedade, com o amadurecimento do discurso sobre luta de classes e as primeiras vitórias das revoluções proletárias, sobretudo com a Revolução Russa em 1917, na política, com duas guerras mundiais que agitaram a Europa e demonstraram ao mundo a força de Estados Unidos, União Soviética e Japão como potências emergentes. As guerras mundiais, e entre elas a Grande Depressão Econômica dos anos 1930, exerceram decisivo impacto econômico e psicológico no mundo inteiro, afetando diretamente a produção artística. O panorama político europeu assistiu nas suas primeiras décadas à descentralização de extensos impérios continentais, que depois da Primeira Guerra Mundial foram desmembrados em diversas repúblicas. Apesar disso, não foi o momento do triunfo absoluto da democracia. O crash da Bolsa de Valores de Nova York mergulhou o mundo na Grande Depressão. A fragilidade socioeconômica causou o aparecimento e a difusão de ideologias totalitárias, como o fascismo e o nazismo, originando ditaduras que voltaram a disputar o poder na Europa e conduziram à Segunda Guerra Mundial. O cubismo começou a partir das experiências que Pablo Picasso e Georges Braque realizaram entre 1906 e 1909. Picasso, que iniciou a carreira muito jovem, assimilando a herança pós-impressionista, em seguida passou por um período de simbolismo expressionista dividido em duas fases. Essas fases foram intituladas com nomes de cores. A primeira delas foi denominada Fase Azul, com período de duração entre 1901 e 1904, que predominaram os tons de azul e ênfase aos elementos marginalizados pela sociedade. A segunda fase rosa, com período de duração entre 1905 e 1907, teve predomínio de tons de rosa e de vermelho, na qual as obras ganharam conotação lírica. Em 1906, Picasso tomou contato com uma série de influências decisivas em sua trajetória artística. Em 1906, é o ano da morte de Cézanne, quando a obra desse artista, que transformou o impressionismo em algo sólido e duradouro, passou a ser ainda mais valorizada. Os relevos ibéricos de Osuna, de formas simples e estilizadas e com grande força expressiva. A arte africana, cujas máscaras de traços angulosos e arredondados
tem uma corporeidade imponente e abstrata. Todas essas influências têm como resultado uma obra fundamental para a história da arte. Nas telas As Senhoritas de Avignon, em que Picasso representa prostitutas nuas, o elemento transformador não é a nudez, mas a construção das figuras, feita a partir de planos quebrados, como em relevo que negasse a ilusão de profundidade da perspectiva, embora produza intensa sensação de volume. O cubismo rompeu com os princípios da tradição clássica e buscou novas soluções para a representação artística, como a decomposição, a fragmentação e principalmente a geometrização das formas. Os pintores cubistas negavam a objetividade e a linearidade dos realistas. Ao contrário daqueles, buscavam experiências com a perspectiva, decompondo objetos, de modo que o espectador pudesse remontá-los conforme sua perspectiva pessoal. Os cubistas almejavam a visão simultânea do objeto sob todos os ângulos. O nome cubismo seria criado por um crítico em 1908, quando Picasso e Braque expuseram paisagens no Salão de Outono. Essas pinturas pareciam identificar um modo de pintar fundamentado em planos luminosos e transparentes que definiam as coisas. Para representar o objeto, o cubista realizava primeiro sua fragmentação em planos pictóricos, técnica chamada cubismo analítico, e mais tarde com a adição de elementos reais e pintados que fazem alusão ao objeto principal, técnica denominada cubismo sintético. Essa última fase tem como consequência o aparecimento de um novo suporte, o objeto quadro, concebido como construção com valor real, que substitui a ideia de quadro como janela ilusória que se abre para outra realidade. Artistas como o espanhol Juan Gris, Fernand Léger e Robert Delaunay também se associaram ao cubismo. A partir de 1911, Picasso e Braque começaram a pintar em suas telas partituras musicais, manchetes de jornal e, no caso específico de Picasso, retratos de sua amante naquele momento, Ève, apelidada de Majolie. A inclusão desses elementos era uma maneira de os pintores fragmentarem a composição e fazerem alusão às coisas reais do mundo. Outra possibilidade era sugerir a textura do papel, da palha dos assentos de cadeira ou da madeira de um violão, que também eram dados da realidade. Em um segundo momento, passaram a colar esses elementos diretamente na tela, produzindo uma soma de percepções, técnica inovadora na história da arte. Assim, a partir da colagem, a obra configurava-se como construção. O cubismo sintético surgiu em 1914 como resultado dessas experiências e difere muito do cubismo analítico. No sintético, o sentido de cada um dos planos aparece mais bem delimitado, mas a autonomia das percepções visuais, táteis e mentais é absoluta. Há com essa variante do movimento um grande paradoxo. Se por um lado a inclusão de objetos reais dá uma dimensão mais evidente à obra, por outro, o objeto artístico resultante exige compreensão intelectual, uma apreensão que vai além da mera observação. A repercussão do cubismo foi imediata. A moda de cubificar a visão das coisas difundiu-se como um gesto associado à ideia de parecer moderno e de vanguarda. A verdadeira importância do cubismo, no entanto, vai além dessa moda superficial. O movimento demonstrou que a pintura não precisa ser algo que existe apenas visualmente, mas que pode fazer parte de uma reflexão intelectual. Vários outros movimentos aproveitaram características do cubismo, entre eles o futurismo, o expressionismo e o dadaísmo. Outro artista que se apropriou das ideias do movimento para realizar uma obra singular foi Fernand Léger,
que conduziu as figuras a tubos pintados com cores simples, que parecem obedecer a esquemas mecânicos. Leger foi grande influência para a pintura modernista brasileira Tarsila do Amaral. Houve ainda o grupo dos puristas, artistas que queriam reduzir o cubismo a uma forma matemática, gerando organizações geométricas e influenciando muito a arquitetura moderna. O grupo surrealista de Paris, com André Breton à frente, sempre considerou Picasso um dos seus. O pintor espanhol era tido mais como referência, pela riqueza de sua obra, em que o subconsciente atuava como motor da criação. Não havia, portanto, subordinação ao grupo, devido até mesmo à resistência do próprio Picasso. De qualquer maneira, boa parte da obra de Picasso, realizada a partir de 1925, deve ser entendida no contexto da poética surrealista. O casamento com a bailarina russa Olga Koklova, em 1918, cuja mentalidade burguesa acabou por chocar-se com a personalidade de Picasso, produziu no artista uma espécie de agressividade que se traduziu em sua pintura. Em 1925, Picasso pintou As Três Dançarinas, tela em que, apesar do uso de elementos do cubismo sintético, semelhantes aos que utilizou em Os Três Músicos, as figuras aparecem distorcidas, como se elas quisessem deixar-se levar pelo frenesi do baile, e sugerem uma violência irracional. Nessa tela, pela primeira vez, aparecem imagens características do surrealismo, como o seio-olho e a boca-vagina dentada, que se repetem no quadro como uma obsessão em que se mesclam desejo e destruição. Existem muitos pontos em comum entre os conflitos emocionais de Picasso e a fascinação surrealista pelo amor louco. A ideia da mulher como devoradora de homens, que tem equivalente na natureza em certas espécies em que a fêmea devora o macho depois da cópula, sugere a Picasso uma série de pinturas, conhecidas como figuras de Dinah. São figuras femininas com um aspecto ameaçador de grandes insetos. A enorme vitalidade de Picasso, porém, o leva a conceber quase simultaneamente imagens muito distintas de mulher. Ele pinta uma série de retratos inspirados em Marie-Thérèse Walter, jovem com quem manteve relação amorosa. São quadros de cores muito vivas, em que há vitalidade orgânica autônoma nas distintas partes do corpo, em interpretação sensual surrealista, como em O Sonho. Picasso também investigou novas possibilidades escultóricas. Ele concentrou grande energia para realizar projetos como o Monumento a Apollinaire, em que define o espaço mediante perfis de arame, como se a escultura fosse uma espécie de desenho no espaço. Picasso supõe uma inversão absoluta dos valores tradicionais da escultura como arte, ou seja, o desaparecimento da massa e da solidez. A obra Guernica foi concebida por Pablo Picasso a partir de suas impressões sobre a Guerra Civil Espanhola. Esse conflito armado ocorreu entre os anos de 1936 e 1939 e foi o acontecimento mais dramático que precedeu a Segunda Guerra Mundial. De um lado estavam as forças nacionalistas e fascistas aliadas às instituições tradicionais da Espanha, como o exército, a igreja e os latifundiários, grandes proprietários de terra. De outro, a Frente Popular, base do governo republicano espanhol, representada pelos sindicatos, partidos de esquerda e partidários da democracia. A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini apoiaram as forças nacionalistas, o que fortaleceu o nazifascismo na Europa, enquanto a União Soviética deu apoio aos republicanos. Os dois lados iniciaram uma guerra que massacrou a população civil, principalmente na cidade de Guernica, no País Basco, arrasada em um bombardeio aéreo pelos nazifascistas em abril de 1937. As forças nacionalistas venceram, comandadas pelo general Francisco Franco,
que impôs a ditadura na Espanha até 1975, ano de sua morte. Guernica foi pintada em apenas 5 semanas, e pouco tempo depois, a obra se consolidou como um símbolo da arte moderna e de luta antifascista. Durante a Segunda Guerra Mundial, o artista morava na França, que foi ocupada pelos nazistas. Houve nesse período um episódio em que Picasso foi interrogado por um oficial da Gestapo, a temida polícia política alemã. Ao perguntar a Picasso, referindo-se a uma fotografia da obra Guernica encontrada em seu apartamento, se ele havia feito aquilo, o artista teria respondido ao oficial que o interrogava: "Não, vocês fizeram." Picasso confessou que a década de 1930 foi o pior período de sua vida. No plano pessoal, separou-se de Olga em 1935 e começou a relacionar-se com a fotógrafa e pintora Dora Maar, que viria a ser modelo em uma série de quadros de Picasso, como Mulher Chorando, e que se combinam recursos expressionistas, cubistas e surrealistas em alusão a uma dor intensa. Na esfera política, Picasso foi nomeado diretor do Museu do Prado, cargo que não exerceu. Em 1933, desenhou a capa da revista surrealista Minotaur, em que aparece um minotauro metade homem, metade touro, que ele adota como símbolo da força do subconsciente e que seria reproduzido em outras obras. Nos anos anteriores a Guernica, sua obra-prima dessa época, Picasso parece obcecado com o tema taurino, em particular o enfrentamento entre touro e cavalo, que é representado no momento de ser ferido pelo touro ou já em agonia, como alegoria da paixão que alcança seu ponto culminante na destruição. No Brasil, a pintora Tarsila do Amaral utilizou técnicas cubistas adaptadas para a realidade brasileira. Na literatura, o cubismo, além de influenciar os autores modernistas, ensejou o surgimento da chamada poesia concreta, uma vez que ressaltava a importância dos espaços em branco, principalmente por meio da utilização do verso livre e da aproximação do texto poético com as artes plásticas. A convivência entre escritores e pintores dessa escola favoreceu uma troca intensa de técnicas, o que resultou, por um lado, em poemas que se utilizavam de espaços no papel em branco como meio de expressão, e, por outro, em pinturas que traziam ideias filosóficas e poéticas. Vários poetas brasileiros tomaram emprestadas as ideias do cubismo, sobretudo Augusto de Campos, Despin Natari, Haroldo de Campos e Ferreira Goulart. As versões mais próximas da pintura cubista no campo da escultura foram realizadas por Henri Lawrence, que recorre à sobreposição de planos, e Jacques Lipchitz, cujas esculturas são formadas à base de volumes geometrizados que criam grande massa monumental. Também são influenciadas pelo cubismo as incursões na escultura do futurista Boccioni, ainda que seu objetivo maior fosse a expressão do dinamismo e movimento. Nascido à época da Primeira Guerra Mundial, o neoclassicismo foi uma das correntes dominantes da música europeia no início do século XX. A ideia principal dessa corrente consistia em reagir ao romantismo, voltando aos ideais estéticos do século XVIII e do classicismo, mas mantendo as conquistas harmônicas, rítmicas e melódicas da modernidade. O objetivo era criar uma música mais abstrata, que não significasse nada mais além de si mesma. Paris foi a capital europeia em que trabalharam os principais compositores do neoclassicismo, tendência em que esteve incluída
Ao menos em algum momento de suas carreiras, a maioria dos compositores da época, como o francês Maurice Ravel e o russo Sergei Prokofiev. Os compositores mais representativos da corrente neoclássica são Igor Stravinsky, Erik Satie e os componentes do chamado Grupo dos Seis, radicados em Paris. Igor Stravinsky assimilou diversas tendências musicais para criar uma obra própria em uma linha de progresso e com grande projeção futura. Ainda que russo de nascimento e de formação, foi em Paris que revolucionou a música europeia após seu encontro em 1908 com o empresário Sergei Diaghilev e seus balés russos. Sua música é totalmente objetiva, opondo-se ao subjetivismo romântico, e suas sonoridades contrastam com as refinadas harmonias impressionistas. Seu primeiro êxito foi obtido com o balé O Pássaro de Fogo, representado em Paris pela companhia de Diaghilev. Stravinsky rompeu com as estéticas de seu tempo em sua obra Petrushka, em que aparecem aspectos do nacionalismo russo. Suas obras, A Sagração da Primavera e As Nozes, contêm inovações métricas e harmônicas. Influenciado pelo jazz, escreveu ragtime para 11 instrumentos. Compôs também obras dramáticas como A História do Soldado, o balé Pulcinella e a ópera Édipo Rei. Erik Satie, após uma primeira etapa impressionista, reagiu também contra a influência de Debussy, compondo músicas carregadas de humor ácido e antirromânticas, e propiciou a formação, por volta de 1920, de um grupo de jovens compositores chamado Grupo dos Seis, que adotou o lema da arte despojada. Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Louis Duret, Germain Taillefer e Georges Auric. O grupo, de tendência anti-impressionista e muito influenciado por Stravinsky e pelo escritor Jean Cocteau, teve como figuras principais Darius Milhaud, Arthur Honegger e Francis Poulenc. Sergei Prokofiev utilizou em suas composições uma linguagem inovadora, mas sem abandonar a tonalidade. Foi um hábil instrumentista. Durante os anos em que esteve nos Estados Unidos e em Paris, sua música se caracterizou por fortes dissonâncias e ritmos violentos, com um gosto particular pelo irônico e grotesco. Entre suas obras dessa época contam-se suas primeiras sinfonias e a ópera O Amor das Três Laranjas, obra heróica, hilariante e surrealista. Em seu regresso à União Soviética em 1934, suas obras adotaram uma linguagem menos severa. Dessa época são o balé Romeu e Julieta, conto sinfônico Pedro e o Lobo, a ópera Guerra e Paz e a Quinta Sinfonia. Dmitri Shostakovich estudou em Leningrado com Maximilian Steinberg. Compôs um grande número de sinfonias, destacando-se a sétima, inspirada na invasão alemã e conhecida como Leningrado. Sua ópera, Lady Macbeth, de Mzensky, foi menosprezada e proibida oficialmente por Stalin. Em 1963,
Shostakovich a refez, apresentando-a em Moscou com o título de Katerina Ismailova.